A Auren é uma empresa que passou por uma série de transformações ao longo dos últimos anos, inclusive trocou de dono. Será que isso vai impactar nos seus dividendos? Eu convidei aqui o Bernardo, que vai mostrar para vocês a estimativa que existe de dividendos para o ano de 2024 e 2025 para a Auren. Vamos lá. Tiago, dividendo vem basicamente do resultado e o resultado vem da operação. Então, antes de mais nada, eu queria explicar rapidamente como a Auren ganha dinheiro no setor elétrico, né? Ela é uma geradora puro e sangue, né, que a gente chama assim, com cerca de 3 GB de capacidade instalada operacional, ou seja, não é uma daquelas elétricas que tem operações em todos os segmentos do setor. Em geração, então, ela basicamente opera as concessões de usinas aí por 30 anos, né? São os contratos padrão dessas usinas, quando fecha um novo contrato de concessão, tendo o direito de vender energia fruto dessa capacidade instalada em contratos também muito longos, pelos preços aí por megawatt acordado, né? Em reais por megawatt-hora. Então, se ela tem, por exemplo, 95% da capacidade instalada, né, já contratada a R$220 por megawatt-hora para 2024, não importa se os preços dos novos contratos estejam hoje ali em cerca de R$140, né, que é o preço mais atual. Esses contratos, eles são longos, eles foram fechados com uma antecipação muito grande e isso acaba protegendo a empresa contra essa flutuação mais negativa nos preços do setor elétrico. Então, sabendo do básico de como funciona a geração de caixa no segmento de geração de energia elétrica, a gente já consegue responder como ela consegue entregar um resultado operacional positivo e esses dividendos que todo mundo gosta, né? E eu estou mostrando aí os resultados dos últimos 3 anos no Status Invest para vocês. As concessões que a companhia opera, elas são muito longas, né? E elas não passaram por vencimentos ao longo dos últimos anos, o que também não deve ocorrer em um futuro próximo, porque os ativos da Auren, eles possuem contratos aí até meados de 2050, né? Além disso, eu também preciso lembrar vocês que esse modelo de negócio de geração é, de certa forma, blindado contra a inflação, uma vez que os próprios contratos da empresa, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre de energia, eles já prevêem reequilíbrios anuais aí pela inflação, a depender do indexador acordado, né? Pode ser IGPM e IPCA. É diferente de quando o preço dos fornecedores, por exemplo, de um produto de uma varejista de eletrônico, a gente pode falar assim, sobe muito e a empresa não consegue repassar isso para o consumidor, porque se ela repassar, ela pode perder muita venda, né? No setor elétrico é muito mais estável, acaba sendo uma necessidade muito básica e o próprio regulador, o próprio molde desses contratos já são previstos e bastante padronizados no sentido de repassar essa inflação anualmente. E os dividendos, então, será que o investidor da Auren pode esperar um yield igual ou ao menos semelhante a esses 20% ou algo próximo disso que a empresa entregou no último ano? É o que o Status Invest está nos mostrando aqui pelos dados de analistas aí compilados pela FactSet, acaba nos mostrando, né, 2 notícias, tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que o investidor não pode, então, esperar esses mesmos 20% que eu vinha falando ou algo próximo disso, né? Mas a boa é que o dividendo esperado para 2024 e 2025, eles passam longe de serem considerados ruins, né, em uma expectativa aí mais racional de longo prazo. No preço atual, então, para 24, o mercado está esperando um yield de quase 7,5% para a Auren, enquanto para 2025 esse dividendo deve saltar ainda mais para 9,7%, beirando aí os 10%, os 2 dígitos. Primeiro, então, por que ele cai tanto em relação aos mais de 20% que eu acabei de mencionar? Porque esse dividendo, né, de curto prazo aí do passado curto da Auren, ele foi inflado pelo fato de que a empresa recebeu uma indenização de 4,2 bilhões recentemente, ficando muito capitalizada e optando por distribuir, né, uma parte considerável desse capital. A partir de 2024, é esperado que esse dividendo ele tenha mais a ver com, de fato, o resultado das operações da empresa em si. E por isso ele acaba caindo, ainda que com um payout que provavelmente deva ser mais elevado, dado que a empresa ela segue com um endividamento muito bem controlado. Por fim, também vale lembrar que a companhia está em vias aí de concluir mais 685 megawatt-peak de capacidade instalada solar. Ela tem aí 2 ativos em estágio de construção, seriam o Sol do Jaíba e Sol do Piauí. Então isso traz um crescimento adicional em relação ao que ela opera hoje, ou seja, essas usinas elas não vinham gerando resultado em 2023, elas consumiam ali o caixa com essas construções e em 2024 elas passam a gerar resultado, atingindo o patamar próximo, na minha expectativa, em 2025. Né, quando totalmente serão entregues esses projetos, e aí esse é outro motivo pelo qual eu espero um crescimento adicional entre 2024 e 2025,
porque em 2024 não vai ter tudo isso operando ainda e é provável que em 2025 sim. Então, entre esses anos, a gente prevê um crescimento também. Tá gostando dessa ferramenta? O Status Invest Forecast, eu praticamente uso todos os dias para analisar as empresas, ver os números, ver o que as pessoas estão projetando, e isso está disponível para você agora, ó, na faixa, gratuito, 30 dias para você. Vou deixar aqui o link abaixo para você se cadastrar, ter 30 dias úteis para utilizar essa ferramenta incrível. Vamos pro vídeo. Ou seja, né, as usinas que não vinham gerando resultado e só consumiam caixa porque estavam num estágio de construção em 2023, elas vão passar a gerar resultados gradualmente ali a partir de 2024, atingindo o patamar máximo, né? Eu prevejo aí em 2025, motivo pelo qual eu também espero um crescimento desse dividendo entre 24 e 25. Então ela vai entregar parcialmente isso em 2024 e em 2025 ela vai ter tudo isso operando, trazendo um dividendo, né, um potencial de resultado maior e consequentemente, um dividendo que deve ser mais interessante nessa comparação entre os anos. É isso então, pessoal. Gostaram desse vídeo que eu e o Thiago trouxemos para vocês? Deixem o like, se inscrevam no canal se vocês curtiram, tragam sugestões de mais empresas que a gente pode abordar nesse sentido, que eu vou ficar de olho aqui nos comentários para trazer um próximo nome para vocês. E aí, se vocês quiserem ter opiniões e um acompanhamento ainda mais detalhado e praticamente em tempo real de várias teses como Auren e outras elétricas, a gente tem, né, a gente sugere as assinaturas da Suno, que a gente tem uma cobertura muito completa das empresas, que vocês podem tirar também dúvidas nos nossos plantões semanais. Então, eu aguardo vocês por lá. Confiram os links na descrição. Grande abraço, tchau, tchau.